Saber Cotidiano no ar. Bem-vindos ao último vídeo da nossa série sobre tempo espiralar. Ao longo dos últimos vídeos, a gente tentou trabalhar um pouco como essas concepções do continente africano, das culturas africanas sobre o tempo potencializam, né, uma outra maneira da gente pensar a expressão corporal, a expressão no mundo, a cultura material e incluindo, inclusive, tudo isso num outro prisma, né, de elaboração do que seria a palavra, do que seria a criação da escrita, né? A gente pode pensar em outras formas de escrita, em outras formas de pronunciamento, outras formas de enunciação, que parte também do corpo, que parte dos sons, que parte de diferentes linguagens, que se processam no corpo, pelo corpo, através do corpo, a partir do corpo e a partir de uma série de outros elementos também que se compõem nesse conjunto mais amplo que é a expressão, né? A expressão corporal, a expressão musical, a expressão teatral, a performance e tudo mais. Sendo assim, tendo em vista que a gente já entendeu que existem outros modelos de fixação desses saberes e que se perfazem não necessariamente por aquela forma de ensino formal, mas se dão pela linguagem oral, se dão pela transmissão desses conhecimentos, se dão pela prática corporal, né, que ressoa também um saber ancestral, a gente chega então no ponto de tentar entender o que significa o corpo em performance. O corpo na performance, e aí a gente pode pensar nas diferentes performances artísticas de teatro, de canto, de dança, de música, inclusive todas elas juntas. Tudo isso, né, todos esses atos permitem inscrever, revisar, representar um determinado conhecimento e no âmbito do que a gente chamou, segundo Leda Maria Martins, de oralitura, o corpo é o principal veículo que inscreve e interpreta, que ao mesmo tempo significa e é significado, que ele é uma maneira eficaz, né, de trazer à tona todo esse conhecimento que foi grafado dentro do corpo, nosso corpo de memória, dentro dos gestos, mesmo que tidos muitas vezes como inconscientes ou involuntários. E aí a performance, pensando em performance, a gente também pode pular para a ideia de ritual, né? O ritual como os rituais das religiões afro-brasileiras e também afro-indígenas, né? Eles permitem a gente entender como esses complexos conhecimentos e concepções se reterritorializam de uma maneira muito eficaz. E aí a gente não está falando só de pessoas, né? De humanos. A gente está falando da natureza, das divindades da natureza, a gente está falando de elementos da flora e fauna, de elementos físicos diversos do ambiente. A gente também está falando dos mortos, dos vivos, dos que ainda vão nascer. Tudo isso está imbricado em um conjunto, né, de ligações que se complementam e que permitem a gente pensar o processo contínuo de transformação da existência, que não é uma visão linear de progresso, mas, retomando as palavras de Leda Maria Martins, é um processo espiralar, anelar. E a cada ritual, cada performance, a gente vê recriado, restituído todo um círculo de concepções que pulsam ações de um passado, de um pretérito, mas que não fixam esse passado, né? Porque estão justamente sincronizados com uma temporalidade presente que
mescla, né, e traz o passado, mas não se reduz ao passado. E é importante tomar o corpo como esse local de saber contínuo, né, de movimento, de recriações, de transformações, porque nós somos corpo, estamos no mundo com os nossos corpos. O Muniz Sodré vai falar em corpo hieróglifo, né, como esse gradiente no qual a gente grava, né, todos esses saberes. E os gestos corporais, eles não são apenas narrativos ou descritivos, mas eles são performáticos. Justamente porque a performance, como eu falei, ela revisa uma forma de conhecimento. E a partir da performance corporal, essa memória seletiva do conhecimento é mantida nos âmbitos sociais, culturais, através dos gestos. Isso, em muitos casos aqui no Brasil, foi o que permitiu a sobrevivência de todos esses saberes, né? Gravar no corpo, na sua constituição de cada sujeito, todos esses repertórios de conhecimentos. E importante a gente perceber de fato como aí entra uma concepção, né, de tempo que se refaz mesmo, um tempo que se refaz em outras épocas, em outros tempos, um tempo que é uma coisa, mas também é outras coisas, um tempo que retorna, porque é espiralar, um tempo que restabelece o presente e o tempo que transforma as possibilidades do devir, o futuro, né? Então esse tempo ele é experimentado de diferentes maneiras, que podem ser contíguas, simultâneas, podem ser retroativas, podem ser expansivas, um tempo mais de contenção, de contração, outros momentos mais de expansão, sincronias e diacronias, presente, passado e futuro. E aí, então, nesse movimento cíclico, é claro, a permanência, mas também a repetição e diferença. Não existe, de fato, uma repetição do passado, né? A vida é um processo constante de mudança, mas o passado é trazido para participar desta mudança. Os ancestrais existem, estão vivos, e eles que permitem que a gente continue seguindo adiante, né? E tudo vai e volta, tudo vem, vai e volta, tudo é refeito, reelaborado. A força do movimento. No fundo, o que a gente está falando aqui justamente é que o tempo é um movimento, né? E a palavra, né, que, voltando para o nosso primeiro vídeo, falava da palavra como representante, uma maneira de tentar segurar o tempo, né, uma maneira de tentar grafar aquele instante. Então ela não tem essa necessidade, né? Porque é concepção de que o tempo ele vai mudar, né? As coisas vão mudar e as palavras elas também vão mudar, né? Ela não apenas agencia todo esse processo, mas ela é o próprio processo. Sendo assim, a gente termina essa série agradecendo e pedindo licença, né? Todos esses saberes ancestrais, todos esses saberes presentes também, que permitiram a gente gravar esse vídeo e a gente repensar, né, a maneira como nós, intelectuais, como nós, pensadores da vida social, temos negligenciado, né, outras formas de enxergar a realidade do nosso próprio país, as formas de pensar e elaborar o universo, o mundo à nossa volta, que é de origem totalmente diferente das concepções ocidentalizadas, né? E dentro desse contexto vale a pena ressaltar que não existem sociedades ágrafas, né? Muitos povos e sociedades inscrevem, resguardam, nutrem, veiculam seus repertórios de conhecimentos em outros ambientes de memória, entre eles a performance, o corpo em performance. Mas isso não significa que a gente não possa dizer que haja escrita,
muito pelo contrário, né? O corpo, ele produz esse conhecimento grafado na memória do gesto.